Boa noite. As centrais sindicais aplaudem a iniciativa do Governo de reajustamento salarial. Reunido em Conselho de Ministros, o Executivo de Jorge Bom Jesus decidiu esta quinta-feira pela criação de uma comissão para trabalhar no reajustamento salarial, tendo em conta a disparidade salarial existente no quadro remuneratório das empresas públicas, institutos e agências em relação ao resto da administração pública. Foi abordada a questão da disparidade salarial existente no quadro remuneratório das empresas públicas, institutos e agências do Governo em relação ao resto da administração pública, tendo sido criada uma comissão de trabalho para analisar profundamente esta questão e apresentar uma proposta de reajustamento salarial antes da aprovação do próximo Orçamento Geral do Estado. Para a União Geral dos Trabalhadores, o GT-STP, trata-se de uma iniciativa que há muito devia ser tomada em São Tomé e Príncipe. Costa Carlos, secretário-geral da organização, aplaude. A União Geral dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, o GT-STP, congratula-se com o anúncio do Governo em reajustar o salário da administração pública antes da aprovação do próximo Orçamento Geral do Estado. Costa Carlos entende que a medida só peca por tardia. Que nós vemos essa medida em duas dimensões. Uma primeira dimensão é uma medida que nos deixa satisfeitos, porque de facto o salário já devia ser revisto há muito tempo à luz da lei do salário mínimo. Portanto, é uma medida que nos deixa satisfeitos e convictos que a partir do próximo ano a gente possa ter uma nova grelha salarial pela qual nós estamos a lutar há muito tempo. A segunda visão era que, uma vez que já se fala de criação de uma comissão, e porque nós somos membros da comissão do Conselho Nacional de Concertação Social, então nós gostaríamos que essa comissão fosse mais representativa possível, portanto, que tivesse os sindicatos, a Câmara do Comércio e o Governo, de forma que a discussão fosse mais sã possível, de forma que a gente encontre uma cifra salarial que satisfaça as partes. Portanto, digo bem satisfazer, porque conforme a nossa economia está, é certo que o salário não irá chegar, mas uma cifra salarial que satisfaça as partes. O secretário-geral da UGT acredita que, com esta medida, os funcionários públicos estarão mais motivados em contribuir para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Se essa medida estimula o trabalhador, logo, ser o trabalhador a máquina produtiva do país, ela introduzirá uma nova dinâmica das pessoas, mesmo no semblante. Eu acho que ela contribuirá para mudar o próprio semblante dos trabalhadores. Então, se temos trabalhadores satisfeitos, é claro que nós estamos em presença de uma vontade de querer melhorar a produção e a produtividade. Mas haverá dinheiro para esse reajuste salarial? Nós ainda não podemos falar em termos de dinheiro, porque também o governo começou a governar há uma semana. Portanto, é muito cedo que se fale em termos concretos, mas nós sabemos que o governo vai apresentar o orçamento, e o orçamento, como é um documento previsional, então vai se prever, e ao longo da governação vamos ver até que medida essa posição do governo pode ser atendida. O GT aplaude a decisão do Executivo de Bom Jesus em reajustar a grelha salarial. A Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, Central Sindical, também saúda o Executivo pela decisão. A ONDSTEP-CS, no entanto, pede ao Governo cautela na hora de agir. A medida é boa, mas é necessário ter cautela, defendeu o vice-secretário-geral da Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, Central Sindical. Nós somos da opinião de retirar de salários, mas também não concordamos quando há deslealdade, quando há disparidades.
Então, o que se pode fazer, que nós, na nossa opinião, nós entendemos que o Estado deveria, se calhar, criar um critério, aquela comissão deve optar pelo critério de, sem fugir à norma, sem fugir à lei, e tentar equilibrar as coisas. Nós entendemos realmente que há essa disparidade, mas desde que não lesa realmente outros compromissos que os trabalhadores têm, porque sabe muito bem que uma pessoa, quando já está vivendo um certo rendimento, ele já se pode entender como um direito adquirido. E não se vai retirar o direito que ele já tem sem primeiro passar por alguns critérios, algumas normas. Portanto, é uma questão que realmente cabe a esse governo, com a ligeira que tem, com a forma que poderá se calhar implementar, de encontrar um equilíbrio, para que depois não haja, como se pode considerar, de injustiça. Porque hoje, se me retiram o salário que eu já tenho, eu posso considerar que está a cometer alguma injustiça, né? Então, essa é uma questão de realmente o governo fazer as coisas da melhor forma possível. Entretanto, a organização diz estar aberta a trabalhar com o governo para a resolução das demandas dos trabalhadores. Nós temos um sindicato que agora criado, que está afiliado à nossa organização, que é o Sindicato da Função Pública, e esse sindicato também engloba todas essas instituições. Pode, se não ainda, poderá vir até negócios que fazem parte da função pública. Logo, esse sindicato é órgão vocacionado para ser delegado a trabalhar com o governo nesse sentido. Portanto, nós estamos abertos. No Conselho de Ministros desta quinta-feira, o Executivo decidiu que todos os seus membros tenham uma semana para apresentarem a declaração dos seus bens ao Tribunal Constitucional. O comunicado do venerando Conselho de Ministros, que orienta também para a localização e recuperação das viaturas do Estado que se encontram desaparecidas, foi lido pelo Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares. Comunicado do Conselho de Ministros. Reuniu-se no dia 12 do corrente mês de dezembro, no Palácio do Governo, a segunda sessão ordinária do venerando Conselho de Ministros sobre a presidência do Primeiro-Ministro e chefe do Governo, Jorge Bonso. No cumprimento da agenda de trabalho estabelecida para a sessão e após a análise da situação política interna e internacional, importa destacar o seguinte. No balanço da visita que o Sr. Primeiro-Ministro efetuou ao Hospital Central, concluiu-se que a situação do Sistema Nacional de Saúde, e em particular do Hospital Dr. Edson Menezes, é de veras preocupante e carece de medidas urgentes, tendo sido o Sr. Ministro da Saúde orientado para apresentar um plano de intervenção imediata para melhorar a situação atual, sobretudo a nível do abastecimento de medicamentos, reagentes e consumíveis. Ainda neste capítulo, foi também orientado o Sr. Ministro das Infraestruturas, no sentido de encontrar soluções urgentes para resolver a questão do abastecimento de água e energia ao Hospital Central. O Conselho de Ministros foi informado dos expedientes que continuam em curso por parte do Sr. Ministro da Infraestrutura, com vista a se encontrar soluções para a crise energética que continua a assolar grande parte do país e que poderá também se estender à região autónoma do Príncipe, em virtude do desgaste dos grupos de geradores que ainda estão em funcionamento. Neste sentido, ficou decidido avançar com caráter de urgência para a nomeação da nova direção da EMAI, antes mesmo de terminar a auditoria interna solicitada pelo Governo. Foi abordada a questão da disparidade salarial existente no quadro remuneratório das empresas públicas, institutos e agências do Governo em relação ao resto da administração pública, tendo sido criada uma comissão de trabalho para analisar profundamente esta questão e apresentar uma proposta de reajustamento salarial antes da aprovação do próximo Orçamento Geral do Estado. Constatou-se também que foram lançados vários concursos públicos nos últimos tempos e que existem vários contratos celebrados entre instituições públicas e privadas que são lesivos aos interesses do Estado e que não cumpriram as formalidades legais. Assim, o Conselho de Ministros orientou os senhores ministros no sentido da realização, com caráter de urgência,
de uma sindicância interna para o levantamento de todos os processos e contratos irregulares e também a listagem de todas as dívidas pendentes para o subsequente apuramento da responsabilidade. O Conselho de Ministros foi informado que os parques automóveis de vários ministérios conhecem graves problemas de conservação e manutenção das viaturas e que existem muitos casos de viaturas desaparecidas, tendo orientado os senhores ministros no sentido de agirem rapidamente para a localização e recuperação destas viaturas, com o apoio das forças policiais, nos casos em que se revelarem necessários. O Conselho de Ministros analisou a situação de 21 estudantes que deverão deixar o país com destino a Marrocos para prosseguimento dos seus estudos, ainda este mês de dezembro, tendo deliberado no sentido da Sra. Ministra da Educação enviar todos os esforços com vista a garantir os pagamentos dos bilhetes de passagem dos estudantes para não se atrasar mais a viagem e correndo o risco de reprovação no presente ano letivo. Tendo sido informado da situação catastrófica em que se encontram cerca de 40 pessoas que residem na comunidade de São Lourenço, Zona Sul, cujas habitações poderão ruir a qualquer momento em virtude das fortes chuvadas dos últimos dias, o Conselho de Ministros orientou os senhores Ministros da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural e das Infraestruturas e Obras Públicas no sentido de agir rapidamente possível na busca de soluções de alojamento provisório para as famílias e a reabilitação das respectivas casas. O Conselho de Ministros decidiu fixar o preço do arroz ofertado pelo Japão em 13 dobras o quilo. Instruiu o Sr. Secretário de Estado de Comércio e Indústria para adotar todas as medidas conducentes ao rápido desalfandegamento do produto e a criação de condições para a sua distribuição, comercialização e posterior fiscalização do processo de venda ao público. Em virtude da reposição da ordem legal de São Tomé e Príncipe, que entra em vigor a partir do dia 1 de janeiro de 2019, o Conselho de Ministros deliberou no sentido da alteração do horário de funcionamento da administração pública e do horário escolar, tendo orientado as senhoras ministras da Administração Pública e da Educação no sentido de tomarem as providências necessárias para a implementação formal dessas medidas e a sua publicidade em tempo útil. O Conselho deliberou também no sentido de todos os membros do 17º Governo Constitucional apresentarem a declaração dos seus bens ao Tribunal Constitucional no prazo máximo de uma semana e decidiu avançar para a criação de um quadro legal que visa estender esta deliberação a todos os gestores públicos. Finalmente, o Conselho de Ministros aprovou o seu regimento interno e o decreto que autoriza o pagamento do subsídio de Natal aos funcionários públicos. O estado em que se encontra a capital do país não é agradável. A população espera que, com a mudança, ver melhorada a situação. São retratos de São Tomé e Príncipe de há alguns anos e que nos faz refletir sobre o que queremos para o nosso país. Hoje, a realidade é esta. Carlos Dadá é santomense. Diz que fez parte da Revolução Nacional e conheceu esta cidade, que hoje descreve como sendo uma cidade degradada, não está em condições para o nosso povo estar assim desta maneira. Ele não é o único que vê com tristeza o atual estado da capital. Basta a qualquer cidadão percorrer as ruas para se dar conta do caos em que se transformou e de como é difícil transitar entre a sujeira e a desordem. A praça de táxis, bem no centro da capital, é um exemplo. A capital não está bonito, não. O caminho está muito pior. Não está muito bonito, não. Não está muito bonito. Água, que pagaram na cidade, se vem vender carga, joga dentro da água, a gente dá mola, a gente coloca de peixe, não está muito bonito. O lixo está minimamente, não está na cidade como estava, lá baixou. Só esse buraco e água suja é que está na cidade. Este taxista é um dos responsáveis da Associação Nacional dos Taxistas e tem esta praça como seu ponto de trabalho. Convivia nesta praça dia a dia,
Isso vem com muita dificuldade. Dificuldades porque nossa via está com um problema bastante degradado, onde está a criar problemas a muitos carros. Pelo menos já tenho insistido tantas vezes em alguns encontros com instituições do país, mas nunca fui capaz de resolver o que estava tentando. Ora, eu espero que talvez com esta mudança, o novo governo vai ver o que pode fazer. Para ele, os responsáveis pela situação estão identificados. O que é que passa? Então não sabemos. Por quê? Porque na nossa rua, onde tornou um grande mercado vendendo nas ruas fora do mercado. Contribui também para o mau higiene da coisa. Mesmo que façam limpeza como têm feito aos sábados. Tanto é que eu fui para aquela reunião de Câmara. Eu até disse que até valia a pena fazer isso, senhor, mas por uma causa insignificante. Por quê? Porque faz limpeza depois de umas horas e a pessoa volta outra vez a ocupar a rua, sujam a rua e depois não há passagem, não há não sei o quê. Podem fazer limpeza, fazer tudo, mas não traz ainda aquele higiene para uma forma de manter a saúde mais eficaz. Mais ou menos, não estava despior como está agora. Agora está despior, não tem como mesmo. A rua está péssima. Nós mesmo aqui criamos toda essa situação que estamos nele agora. Então o que acha que é preciso? Para nós, todos nós juntamos mão para trabalhar. Vamos juntar para ter força para trabalhar, para ajudar o governo a trabalhar. É isso que é preciso Santo Tomé e Príncipe. A situação vai para além do centro da capital. Uma reportagem para acompanhar no fim deste telejornal. Face à situação, o Governo já orientou o Ministro das Obras Públicas, Infraestruturas e Recursos Naturais a tomar medidas necessárias para uma rápida intervenção nas ruas da capital. O Conselho de Ministros orientou igualmente o Ministro das Obras Públicas no sentido de proceder o mais rapidamente possível a uma intervenção nas ruas da cidade capital de São Tomé, cujo estado está degradado. As inundações na rua Padre Martim Pinto da Rocha poderão conhecer brevemente o seu fim. A Câmara Distrital da capital deu hoje início aos trabalhos de saneamento no local, uma atividade que conta com o apoio de voluntários e das Forças Armadas. Esta inundação na rua Padre Martim Pinto da Rocha, neste espaço que vai à Igreja da Conceição, ao cruzamento que dá para Boa Morte, é um problema de longa data que tem criado transtornos não só aos residentes, como a todos os transeuntes. Hoje, a Câmara Distrital deu início ao saneamento do local na procura de solução e conta com o apoio de populares e das Forças Armadas. Nós estamos a fazer uma tentativa de desentupir, está a correr muito bem. Portanto, houve um voluntário aí dos populares que se ofereceu em tanto entrar aí debaixo desta sarjeta e fazer a limpeza. E nós estamos a ver tanto objetos como pedra, baldes, que tanto estão a entupir este lado. E o mesmo se passa também com outros lados. Então nós começamos hoje aqui e depois no domingo, na limpeza do domingo, vão vir os militares e outros elementos para nos dar apoio para tanto sanear essa situação. O presidente da Câmara acredita que esta intervenção poderá ser a solução definitiva para este constrangimento. Eu acho que vai ser definitiva porque nós já prevemos também pôr umas grelhas para filtrar a água lá em cima, tanto evitando assim que a grande quantidade de lixo que vai acumulando possa entupir tanto esta passagem de água. A Câmara Distrital da Água Grande procura soluções para acabar definitivamente com as inundações na rua Padre Martim Pinto da Rocha. Despesas sem justificativos, viagens para o exterior sem convites, funcionários fantasmas, dívidas para com segurança social são, dentre outras anomalias detectadas na sindicância, a Câmara Distrital de Cantagal nos últimos 4 anos. O novo presidente da Edilidade apresentou hoje aos funcionários o relatório da auditoria. Depois de um mês, à frente da Câmara Distrital de Cantagalo, Aleixo Pires
tem em mãos o resultado da auditoria que revela várias irregularidades na gestão da autarquia dos últimos anos. Este ano econômico de 2018, numa despesa de cerca de 8 mil milhões de dólares, quase 6 milhões foram já usados, e nós vamos ver o que foi feito durante todo este mandato. A população, o público que esteve cá presente, teve a oportunidade de assistir e ver como é que as verbas foram usadas em termos de almoços e jantares, viagens sem convites, uma série de coisas, dinheiro para a compra de arroz e não se viu o depósito e nem o lucro de venda. Então, tudo isso não é coisa que eu estou a inventar, mas é aquilo que está explanado no relatório do Tribunal de Contas. É isso que nós usamos para apresentar ao público o que é esta gestão. É uma gestão com deficiência. O presidente prometeu agir para combater os ditos funcionários fantasmas. Existe essa penalidade toda que os auditores viram que há funcionários, mas não há nenhuma documentação que diz que esses funcionários estão vinculados nesta instituição. Sabemos o que é que vamos fazer com estes funcionários fantasma. Alguns já começaram a cair e os outros vão ter que cair. A estas situações soma-se as dívidas com a Segurança Social. A Segurança Social não houve pagamento durante alguns anos e isso está num montante de cerca de 300 e tal milhões, 350 e tal mil dobras. Por isso é que não sei que gestão foi feita. Quando se faz uma folha de salário, os funcionários quem trabalha na DAF sabe que depois tem que retirar o valor de segurança social e fazer o depósito na conta, apresentar a folha à segurança social, mais o recibo que foi pago a favor destes mesmos trabalhadores. Aleixo Pires faz a radiografia da Câmara Distrital de Cantagal aos funcionários. Está adiado o Conselho Nacional do Partido ADI para este domingo 16 de dezembro. A informação está no documento do Partido Ação Democrática Independente, assinado por José da Graça Diogo, chegado esta tarde à nossa redação. O partido informa no documento que a nova data será anunciada posteriormente. O inquérito GLAS sobre a situação da água e do saneamento em São Tomé e Príncipe 2018-2019 foi validado esta sexta-feira. As informações recolhidas ao longo de semanas permitirão uma maior planificação por parte do Governo. A sede do PNUD acolheu na manhã de hoje a cerimónia de validação do inquérito GLAS 2018-2019. Trata-se de um levantamento sobre a situação de água e saneamento, com o envolvimento de setores centrais do Estado, autarquias e sociedade civil. O patrocínio foi da OMS. Trata-se de saber-se qual é a situação do país em relação à água potável e saneamento. São dois elementos importantes para a planificação relativamente ao fornecimento que se pode fazer, o melhor fornecimento que se pode fazer para a população nos vários países. Então, é um instrumento de planificação, sobretudo. Este elemento de planificação é para que as ações possam levar, neste caso, uma melhor saúde da população. Se nós tivermos água e saneamento em condições, sendo uma determinante de saúde, grande parte dos problemas de saúde serão certamente minimizados. É a contribuição de São Tomé e Príncipe para o Relatório Mundial 2018-2019 sobre a situação de água e do saneamento. As informações recolhidas destinam-se a fornecer aos governos elementos de planificação, particularmente na área da saúde. Eu julgo que neste momento que inicia-se o novo ciclo legislativo, governativo, penso que será uma valia importante para que a planificação seja mais precisa. Água potável e saneamento. Então, as informações que foram colhidas houve sessões anteriores e esta sessão é para validar. Estão os vários agentes, vários parceiros, para que haja o melhor consenso possível naquilo que é a informação atual sobre água potável e saneamento em São Tomé e Príncipe. A OMS está disponível em poder apoiar o Governo nesse processo de
avaliação. O processo de recolha de informações durou semanas e na sessão de validação estiveram presentes todos os agentes e parceiros de forma a garantir o mais amplo consenso. Este documento é uma mais-valia, um documento bastante importante para o Ministério da Saúde, porque posteriormente, conhecendo as situações encontradas no plano, então teremos a possibilidade de planificar melhor as nossas atividades futuras. Através do inquérito, baseado na recolha de informações ao nível nacional através de várias instituições, ter-se como um banco de dados no que diz respeito a informações na mesma vertente, água e saneamento, de forma a angariar fundos através do próprio governo, apropriar-se das informações e, se acaso possível ou necessário, combinar ou conversar através da parceria com os parceiros até que ponto se possa apoiar o governo na política para apoio à população com respeito a esta matéria. Validado hoje na sede do PNUD o inquérito GLASS sobre a situação da água e do saneamento 2018-2019 em São Tomé e Príncipe. O Ministro do Trabalho, Solidariedade, Família e Formação Profissional recebeu esta sexta-feira em audiência o embaixador do Brasil. Tratou-se de uma visita de cortesia em que as partes aproveitaram para pôr em dia alguns assuntos ligados à cooperação. Este foi o primeiro encontro do diplomata brasileiro e o Ministro de Trabalho e Família, nomeadamente Vilmar Júnior e Adlander Mato. Depois de horas de encontro, o embaixador brasileiro afirmou à saída que foi um encontro de cortesia e serviu para pôr em dia alguns assuntos de trabalho. O Ministro do Trabalho, Solidariedade, Família e Formação Profissional foi uma das minhas prioridades, porque eu vim conversar com ele a respeito das negociações que nós estamos mantendo neste momento para uma segunda fase de um projeto para reforço das capacidades do Centro de Formação Profissional Brasil São Tomé e Príncipe. Projeto que, segundo o Vilmar Júnior, tem tudo para arrancar no próximo ano. Que eu conversei com o ministro é justamente a possibilidade de vinda de uma missão técnica do Brasil aqui já no início do próximo ano, em fevereiro ou março, para nós justamente retomarmos as negociações e, com um pouco de sorte, já em algum momento no ano que vem mesmo, na metade do ano que vem mesmo, a segunda fase desse projeto já arranca. Embaixador brasileiro, na sua primeira audiência com o titular de Trabalho, Solidariedade, Família e Formação Profissional, Adlander Matos. A Humanité First lançou o projeto de bolsas internas a 300 estudantes do ensino secundário de 5 distritos do país. O objetivo é apoiar a melhoria da vida das famílias desfavorecidas e da escolarização dos seus filhos. As dificuldades financeiras das famílias têm refletido nas condições de aproveitamento escolar dos alunos. Foi o que constatou a ONG Humanity First e por isso decidiu criar o projeto Scholarship STP, onde 300 estudantes de 9ª e 12ª classes serão beneficiados com bolsas de estudos. Nós entendemos elaborar um projeto denominado HF Scholarship para dar cobertura a essas famílias, a essas crianças que têm vontade em poder continuar os seus estudos, mas que infelizmente os pais não têm condições. Então assim que nós fizemos isso, e são no total 300 crianças que nesta primeira fase nós vamos dar, portanto, o suporte. Como puderam ver na apresentação, vamos apoiar em tudo, desde a alimentação, transporte, sebenta, matrícula, uniforme, cadernos, os materiais escolares, tudo. Portanto, esses alunos estarão sob a nossa responsabilidade até terminar o 12º ano. São cerca de 50 estudantes para cada um dos 5 distritos escolhidos nesta primeira fase. São 22.900 euros por ano que serão utilizados para pagar as propinas, transportes ou passes, alimentação, livros e todo o resto das despesas escolares dos pupilos. Para esses 300 alunos que nós temos, não é, que nós vamos suportar, as despesas que nós vamos ter é por aí, portanto, 22.900 euros
todos os anos. Portanto, é este montante que nós vamos disponibilizar para dar suporte a esses 300 alunos. E para os alunos que terminarem, portanto, o 12º ano, também não é vontade nossa que eles fiquem ao mercê da vida, não é? E vamos começar também já a pensar nas bolsas externas para os próximos anos, para ver também como é que nós podemos dar seguimento e continuidade aos alunos que terminam o 12º ano. Porque sabemos que o futuro de qualquer país depende dos jovens deste país. Se os concedermos boa educação e conhecimento, este conhecimento não só os vai ajudar, como também as suas comunidades e o próprio país. Vimos também que, por causa da pobreza, muitos estudantes não conseguem pagar as despesas escolares e têm retrocessos e dificuldades em desenvolver as suas capacidades, e o Humanity First está tentando ajudar 300 destes jovens. Reconhecendo a importância desta bolsa de estudo para as famílias e para os estudantes, a representante da Ministra da Educação e Ensino Superior transmitiu sentimentos de gratidão por esta iniciativa da Humanity First. O Ministério da Educação e Ensino Superior agradece à ONG pela iniciativa de atribuição de bolsa de estudo aos jovens do ensino secundário. De certo que esse projeto irá contribuir para melhor desempenho dos nossos jovens e permitir que os mesmos atinjam os seus objetivos, que é concluir o 12º ano. Essa iniciativa vem, de certa forma, aliviar as despesas que os encarregados de educação e os pais têm na educação dos seus filhos. Neste lançamento do projeto de concessão de bolsas de estudo aos alunos de secundário e pré-universitários, a organização aproveitou para entregar aos voluntários um certificado de reconhecimento pelos trabalhos prestados. A equipa médica portuguesa faz balanço positivo da sua missão em São Tomé e Príncipe. A missão de cooperação patrocinada pela Fundação Marquês de Valflor proporciona troca de experiências entre os técnicos dos dois países e permite uma assistência mais qualificada aos pacientes. São 9 anos de cooperação nesta área de ortopedia e a avaliação é positiva. O balanço é positivo, tem sido positivo desde há 9 anos atrás, que nós todos os anos estamos aqui na cooperação com o grupo de ortopedia. Praticamente, para quem não sabe, a nossa intervenção é trabalhar junto aos colegas de ortopedia de cá e fazer as cirurgias com eles, algumas técnicas que não são habituais no local. E tem sido positivo, eles têm feito um belo trabalho, tem sido impecável a aceitação. Temos reuniões periódicas durante o tempo que tivemos aqui sobre situações clínicas, sobre situações mesmo organizacionais e está muito melhor, não tem nada a ver em termos de fazer situações clínicas, das operações, aquilo que nós fazemos. É um balanço positivo. E me parece que há a melhorar cada vez mais. O representante clínico português reconhece que as intervenções foram difíceis, por isso não conta só a quantidade. Realça algumas dificuldades ainda existentes ao nível técnico. Preciso dizer que as intervenções são intervenções difíceis, são com grandes complexidades cirúrgicas, ou seja, em termos de técnica, e foram mais ou menos umas 10, não tenho agora sido presente, mas foram 10 doentes operados. Dos quais um deles era uma urgência. As consultas, foram realizadas 15 consultas, das quais, além dessas consultas, houve umas confirmações de doentes para ser transferidos, doentes que não têm, além de serem operados, precisam de outros cuidados que nós não conseguimos, neste momento, dar aqui na nossa realidade. Foi menos que nos outros anos que eu tenho estado cá, mas também tem havido mais missões têm vindo durante o ano, que têm ajudado a que haja menos doentes, já que precisam mesmo de alguns casos complicados serem tratados, como era quando foi há 9 anos, que era todos os dias operar até altas horas da noite, só era uma vez ou duas por ano que nós vinhamos. Em termos qualitativos, há ainda muito a melhorar. Em termos qualitativos, acho que já há uma melhor atenção em termos de segurança do doente, há muito trabalho ainda pela frente, não é só uma questão de ortopedia, é uma questão geral do hospital, do serviço, em que foram super atentos e ouviram as nossas sugestões e vamos ver, esperemos que haja mudanças para melhor.
Em termos de material, temos alguma dificuldade, falta material específico para alguns casos, temos que tentar medir bem aquilo que queríamos fazer e a ordem que nos deu com o material pouco que nós tínhamos de apoio de base, falta muito material base, mas conseguiu-se, pronto, foi um jogo um bocadinho, um jogo de rompe-cabeças que se conseguiu, no final conseguimos fazer aquilo que queríamos. Os nossos médicos têm qualidades, mas falta-lhes meios para dar a resposta às solicitações, sublinhou Delfim Tavares. Em termos de dificuldades, o que eu detectei é que ainda se sente em termos organizacionais, principalmente. Em termos técnicos, os colegas de ortopedia fazem as coisas, não há dúvida, sabem o que é para fazer, mas às vezes há dificuldade em conseguir chegar a esse ponto. Tem a ver com a marcação dos dentes, tem a ver com a seleção dos dentes, haver material para aquilo, nem sempre há material específico para aquilo que nós queremos fazer, ou seja, nós sabemos como é que se faz, mas não temos a placa ou o parafuso específico para fazer aquela cirurgia, então ficamos um bocadinho no ar. Por isso é que a nossa intervenção é boa, porque trazemos algum material, trazemos algumas coisas que podemos utilizar em casos específicos que sabemos em Portugal, quando nós falamos por telemedicina sobre os casos clínicos que eles normalmente têm durante o ano. A missão médica deixa algumas recomendações. Promover um bocado a comunicação entre as equipes. Quando falo de comunicação, estamos a falar das especialidades todas envolventes na cirurgia, não é? Anestesia, enfermagem, ortopedia, mesmo hospital, toda na bloco operatório, para conseguir ter um melhor rendimento e uma melhor qualidade em termos de ação e conseguir fazer as coisas com mais segurança, pronto, para o doente, que é neste caso aquilo que nos interessa e o nosso foco de trabalho é o doente, a criança, neste caso. Balanço positivo da missão médica ortopédica pediátrica portuguesa a São Tomé e Príncipe. A situação do desporto nacional dominou esta sexta-feira um encontro entre o Governo e as federações desportivas. O objetivo foi discutir aspectos que se prendem com as diversas modalidades e reunir subsídios para a elaboração do programa do Governo, que será entregue à Assembleia Nacional ainda este mês. As dívidas das federações com o pagamento das cotas, a gestão dos clubes, os critérios de funcionamento das federações e outros assuntos dominaram o encontro de cerca de 2 horas entre o Ministro da Juventude, Desporto e Empreendedorismo e as federações nacionais. A nível da Federação São Tomé de Futebol, o que se preocupa acima de tudo é a assunção efetiva da responsabilidade do Governo. Quanto à sua responsabilidade específica com a seleção nacional, com a segurança nos recintos dos jogos e, consequentemente, o muito importante com a preparação efetiva do Centro de Medicina Desportiva. Sabemos que futebol é um desporto onde requer grande esforço e uma qualidade física e motora excelente e, portanto, nós temos que ter a garantia de que os nossos atletas, quando partem para o campo de futebol, estejam efetivamente em boas condições físicas, de saúde. O desporto gay é a modalidade mais praticada ao nível nacional. Daí a reivindicação da Federação Santomense de Futebol para que o executivo do primeiro-ministro Jorge Bom Jesus dê maior atenção na área de medicina desportiva. Pedimos que o governo, embora a realidade própria que temos do país, poder encontrar parcerias com outras instituições no sentido de capacitar os nossos técnicos afetos à direção de medicina desportiva e, consequentemente, também apetrechar o Centro de Medicina Desportiva com os meios próprios para garantir o devido teste para os efeitos. Nós já tivemos em ocasiões que percorreu com a nossa seleção numa das competições em Camarões, cerca de 200 quilômetros para poder realizar um teste físico que pudesse habilitá-los a entrar nos recintos de jogos. Isso é a nossa maior preocupação. O Ministro da Juventude, Desporto e Empreendedorismo, Vinícius Pina, está a elaborar o programa de governo e o Orçamento Geral do Estado, por isso quer refletir nestes 2 documentos as preocupações das diferentes federações. Nós compreendemos que o país vive dificuldades financeiras sérias. É necessário nós rentabilizarmos o pouco que nós temos e foi nessa perspectiva que eu
na minha intervenção, tentei alertar da necessidade de tudo que fizermos, devemos fazer de uma forma organizada e, por que não, organizarmos um amplo debate sobre o que é que nós queremos para o desporto nacional, como é que nós vamos atingir esses objetivos e com quem nós podemos contar para atingir esses objetivos. Primeiro fala-se muito da massificação do desporto, fala-se muito, também queremos o desporto de elite, fala-se muito do desenvolvimento do turismo, portanto nós temos que, tendo em conta a transversalidade do desporto, encontramos uma forma de reunir as condições necessárias para que o desporto efetivamente não só jogue o seu papel, mas também possa ajudar, portanto, na resolução de alguns problemas. O presidente da Federação Santomense de Canoagem, João Costa Alegre, defende que o desporto nacional não deve ser concebido apenas para gastar dinheiro ao Estado, devendo ter também e, sobretudo, uma vertente de mobilização de financiamento. Somos um país jovem e pensamos que a prática desportiva e a prática das atividades físicas poderá ajudar o governo também, portanto, a resolver muitos problemas que afetam, portanto, a nossa juventude de uma forma geral. Portanto, em suma dizer, é necessário, nesta primeira fase, na minha perspectiva, ter um fórum de discussão onde teremos que saber o que é que nós queremos para o desporto nacional e o que desporto nós queremos para São Tomé e Príncipe. Como objetivo deste encontro foi colher subsídios para a elaboração do programa de governo, o representante da Federação de Karatê falou sobre as suas necessidades. Todas as federações se comparecem desse tipo de problemas. Por exemplo, a falta de uma sede, a sede própria, nós não temos uma sede própria, isto é problema nacional. Falta de incentivo aos atletas faz com que muitos atletas desistam. Isto é importante. Quando se fala em incentivo, as pessoas pensam logo no dinheiro. Não é dinheiro. Muitas vezes, pronto, o atleta precisa de equipamentos para ele trabalhar, o atleta precisa de tempo. Atletas, por exemplo, que terminam o seu 12º ano, muitos até gostariam de seguir mesmo áreas desportivas, muitos querem outro tipo de formação, mas em São Tomé acho que não se pensa nisso ainda, não havia ainda algum governo talvez que pensasse nisso seriamente. Pode acontecer um ou outro caso pontual, mas assim, autóricos, atletas, o que as federações talvez sentissem de que têm esse tipo de privilégio ou de benefício, não acontece. As preocupações levantadas foram várias e o ministro registrou. O Ministério da Juventude torna-se um ministério transversal, onde há necessidade de envolver muitos outros parceiros, onde há necessidade de envolver outros ministérios, como o caso do Ministério da Saúde, o caso do Ministério da Educação, pela vertente de desporto escolar, dentre outros. De facto, há muito que se fazer a nível de desporto. E nós temos que, por outro lado, que encarar o desporto como um investimento a nível nacional e não como apenas um setor que acarreta custo ao Estado. Portanto, desta forma, eu acredito que podemos sim alavancar o desporto nacional. Este encontro permitiu ao governo entrar no fundo dos problemas desportivos nacionais. Muitas preocupações foram levantadas, desde a situação em que se encontram as federações desportivas a nível nacional, como fiz referência, as federações hoje ela encontra-se descapitalizada, às vezes mesmo sem uma estrutura física para sediar-se, enquanto uma organização que representa um desporto, né, dentre outras questões. Há vozes que, de facto, entendem que, tendo em conta a situação econômica do país, a disponibilidade, a falta de recurso financeiro, deveríamos direcionar o desporto, dando uma atenção muito especial ao desporto individual. Outras entendem que, de facto, há necessidade de massificar o desporto e, sobretudo, de descentralizar o desporto. Portanto, são reflexões que foram feitas e que nós tomamos muita boa nota e iremos analisar qual, de facto, deve ser a diretriz que o governo deve adotar como forma de potencializar o desporto a nível nacional. Vinícius Pina diz que o seu governo ainda está na fase de levantamentos, pelo que não conhece o montante da dívida dos clubes com as organizações internacionais a que estão filiadas, mas prometeu colaboração do Executivo para colmatar as dívidas
com as cotas em atraso. No jogo da segunda mão para o coroamento do campeão nacional em futebol época 2018-2019, a Udra e o Porto Real voltam a medir forças este sábado com início às 15 horas no Estádio Nacional 12 de Julho. No jogo da primeira mão, disputado há 8 dias na cidade de Santo António, as duas equipas empataram a 2 golos. Para já, a vantagem está do lado dos campeões em São Tomé, com os golos marcados fora de portas. Para o final da Taça de São Tomé e Príncipe em futebol, a Udra e o Porto Real voltam a encontrar-se no dia 21 de dezembro, sexta-feira, no Estádio Nacional, com início às 15 horas, partida já agendada pela Federação São Tomense de Futebol. O vice-presidente da Federação São Tomense de Futebol para a área de formação disse esta sexta-feira que passa a acreditar mais na capacidade dos árbitros do país. Foi no encerramento de mais um curso de capacitação dos homens de apito no Centro de Formação Profissional Brasil, São Tomé e Príncipe. Ao todo são 35 árbitros e árbitros assistentes do futebol que chegaram ao fim de mais uma formação que elevou a capacitação desses homens e mulheres do apito e que deixou otimista o instrutor nacional e diretor do curso, Gilberto Neves. Hoje, contrário de ontem, posso em viva voz dizer: tenho árbitros em Santo Tomé e Príncipe para suprir as nossas demandas, nosso futebol interno e também ao nível internacional. E do lado dos recém-capacitados já ficou o compromisso. Que nós vamos dar o nosso máximo, quem sabe um dia teremos um de nós como árbitro para representar o futebol a mais alto nível, se calhar numa competição, quer da parte da CAF ou da parte da FIFA. Tanto mais que assim todos nós esperamos um dia chegar a esse patamar. Da nossa parte, vamos fazer os esforços, tanto físico como também na questão de lei de jogo, para poder melhor representar o país e também servir o nosso futebol. Carlos Henrique, instrutor da FIFA e que ministrou este curso, disse que durante 4 dias ficaram patentes as capacidades dos árbitros de futebol de São Tomé e Príncipe e por isso acredita. Eu estou confiado que realmente poderá haver um árbitro ou mais em competições africanas e não só, também competições da FIFA. Portanto, é esse o nosso alvo. O alvo que nós queremos todos atingir. E com a ajuda dos instrutores locais e da Federação, podemos conseguir. Com mais esta formação, o vice-presidente da Federação São Tomense de Futebol para a área de formação, Luís Dalva, não escondeu a sua satisfação e disse acreditar nas capacidades dos árbitros de futebol santomense para alcançar novos patamares. Eu sei que eu tenho, a partir de agora, tenho bons árbitros que nós possamos chegar ao nosso patamar que nós desejamos. E, antes de mais, gostaria também, eu preço, para felicitar os instrutores internacionais que tudo que fez para aceitar o nosso pedido, de modo que as coisas possam correr da melhor forma. E eu, em nome do presidente Domingos Monteiro, ele pede mais uma vez que os seus instrutores internacionais não esqueçam da nossa classe, tudo que possa fazer para a nossa classe ter uma dignidade em jogos internacionais, o CAF, o FIFA. O encerramento deste curso, que decorreu esta sexta-feira no Centro de Formação Profissional Brasil, São Tomé e Príncipe, ficou marcado pela entrega de 2 equipamentos eletrónicos para testes aos árbitros ofertados pela FIFA, a Federação Santomense de Futebol. Muito obrigado, Sr. Instrutor. Esses materiais... No Iêmen, o governo e rebeldes hutis forjaram um acordo de cessar-fogo inédito para a cidade portuária de Hodeida. O secretário-geral das Nações Unidas envolveu-se pessoalmente nas negociações na Suécia. As armas vão silenciar-se no Iêmen. O governo e rebeldes hutis forjaram um acordo de cessar-fogo inédito para a cidade portuária de Hodeida e haverá mesmo uma retirada das forças beligerantes com a presença dos capacetes azuis das Nações Unidas. Um aperto de mãos que reabre a esperança de um dia a sangrenta guerra ter um fim.
O secretário-geral das Nações Unidas envolveu-se pessoalmente nas negociações na Suécia. É um passo muito importante para o processo de paz. Concordaram em empenhar-se nas negociações para o enquadramento negocial no próximo encontro. Esse é um elemento crítico para um compromisso político futuro com vista ao fim do conflito. Com base no vosso empenho construtivo aqui na Suécia, nós temos agora o melhor conhecimento das fações. E também concordaram em encontrar-se novamente para debater mais no final de janeiro, na próxima ronda de negociações. Controlada pelos rebeldes Houthis, Hodeida é uma cidade portuária fulcral para o abastecimento do país com bens essenciais e de primeira necessidade, de auxílio a crianças, mulheres e homens inocentes, literalmente a morrerem de fome num país vítima da pior catástrofe humanitária da atualidade, segundo as Nações Unidas. Theresa May perde batalha na Cimeira da União Europeia. Os líderes dos 27 países recusaram o pedido da primeira-ministra britânica para incluir no acordo de Brexit novas garantias jurídicas vinculativas sobre a não utilização do chamado backstop, que visa evitar a criação de uma nova fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. O desalento estava marcado nas feições da primeira-ministra britânica à chegada para o segundo dia da Cimeira da União Europeia, sexta-feira, em Bruxelas. Poucas horas antes, os homólogos tinham recusado anexar ao acordo do Brexit novas garantias jurídicas vinculativas sobre o chamado backstop. O mecanismo visa evitar a criação de uma nova fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. O primeiro-ministro luxemburguês foi bastante claro. Não haverá nenhuma renegociação. Está fora de questão. Basta, finito. Nós negociamos tudo. Apenas poderemos oferecer esclarecimentos, caso precisem, mas apenas isso. Essa declaração política poderá reforçar apenas que a União Europeia quer rapidamente começar a discutir a futura relação, evitando que esse mecanismo seja algum dia acionado. Donald Tusk voltou a dizer que é uma apólice de seguro. O Conselho Europeu também realça que se o mecanismo backstop for acionado, se aplicará temporariamente, a menos que seja substituído por um segundo acordo que assegure que a fronteira rígida vai ser evitada. Por seu lado, o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse que vai intensificar os preparativos para o cenário de não acordo, apresentando o plano já a 19 de dezembro. Já o líder belga afirmou: objetivamente falando, pelo que vimos ontem, não é particularmente reconfortante a capacidade do Reino Unido para honrar o seu compromisso sobre o que ficou decidido. E vamos começar a preparar todas as hipóteses possíveis, incluindo um cenário de não acordo. A imprensa britânica reagiu com manchetes muito negativas, algumas considerando que Theresa May saiu humilhada da cimeira. Em França, o mercado de Natal foi reaberto. A decisão do presidente da Câmara de Estrasburgo surgiu algumas horas após o anúncio da morte do suspeito do tiroteio que fez 13 mortos. Melhor feridos. O principal suspeito do tiroteio no mercado de Natal de Estrasburgo, em França, foi morto pela Brigada Especial da Polícia Local, cerca de 48 horas após a troca de tiros, fatal para pelo menos 3 pessoas e que deixou ainda 13 feridos, 5 em estado grave. Sherif Shekat, de 29 anos, foi reconhecido por uma mulher em Neudorf, nos arredores de Estrasburgo, e denunciado à polícia. O Daesh reivindicou o ataque de terça-feira à noite, mas não existem provas concretas de que tenha sido, de facto, um atentado jihadista. Não temos indícios de que o suspeito tivesse cúmplices, mas a investigação vai prosseguir para que toda a verdade seja conhecida e a segurança seja totalmente garantida aos franceses. Houve uma mobilização extremamente forte, com um importante apoio internacional da Alemanha, mas não só. Após a polícia o ter localizado e interpelado, o Sherif Shekat terá reagido a tiro e foi abatido. Resolvida a caça ao homem, o presidente da Câmara de Estrasburgo anunciou a reabertura do mercado de Natal. A Câmara Distrital de Lobata realizou esta sexta-feira uma campanha de limpeza na Praia Governador, uma ação que a autarquia pretende estender às outras praias do distrito. Com o fim do ano à porta, a Praia Governador, uma das praias mais procuradas nesta época pelos banhistas,
foi o alvo de uma campanha de limpeza, iniciativa da Câmara Distrital de Lobata. O propósito dessa limpeza na praia tem a ver com o aproximar do dia 1 de janeiro, onde toda a nossa população dirige a praia para lavar o ano velho, como é o tradicional. Uma ação que a autarquia pretende estender a outras praias do distrito. O distrito de Lobata tem potencial nas praias. Nós temos muitas belas praias. Nós vamos começar da Praia Juventude, a Praia de Nicoló, Praia Governador, Praia do Moro Peixe, todas as praias que nós temos. Assumir de verdade esta praia. Assumir na segurança, na limpeza, na mudança de comportamentos, porque é uma riqueza que nós estamos a perder. Se repara, nós temos belas praias, está toda suja, atacam aí turistas, fazem afugentar as pessoas e nós não estamos a ganhar nada. Nós vamos procurar, junto ao turismo, estar à frente. A Câmara pretende, para breve, a colocação de agentes para a vigilância nas praias. Terminou ontem no Centro Cultural Português a formação de 13 dias na área de construção de instrumentos musicais, administrada a 15 artistas e músicos do país. Uma atividade organizada pela Associação Ação Músicos, com o patrocínio da Cooperação Portuguesa. Foram 7 dias de formação em que os artistas e músicos do país aprenderam a fabricar seus próprios instrumentos musicais. São 10 carrões, 10 ukeleles e 5 guitarras elétricas, que é um baixo, que é guitarra baixo, jazz baixo, e 4 ritmo. E então, portanto, foi muito bom para os músicos, porque é um contributo grande, que temos um instrumento, que para o músico melhor para dar não é questão só do dinheiro, material para ele andar, para fazer, para mostrar a obra, a criatividade dele, pôr em ação a criatividade dele. E para nós é um contributo muito grande. Se temos que parabenizar o Instituto Camões, o Sr. Embaixador de Portugal, o ADID Cultural, Engenheiro Machado, da Embaixada de Portugal, a diretora Celeste, que é do Instituto Camões, e Daniel Garfo, que é da OFA, que é a Oficina das Artes em Portugal. A ideia surgiu do presidente da Associação dos Músicos e Artistas, reconhecendo a falta de instrumentos musicais para os mesmos aperfeiçoarem as suas técnicas. Com o apoio da Cooperação Portuguesa, veio a São Tomé um técnico na área que os ensinou tudo sobre montagem de alguns instrumentos. Dá-se certamente um prazer especial tocar num instrumento que foi feito por nós, não é? Do que num qualquer que se vai comprar a uma loja. E digo isto porque me parece que temos que ter ambição. Este é um primeiro passo, esperemos que para uma iniciativa mais profunda, sobretudo, julgo eu, em termos sociais, devemos explorar a possibilidade de levar este empenho, este entusiasmo pela música à juventude. Tem que contar com o Centro Cultural Português, com a Embaixada de Portugal, porque nós vamos estar sempre ao lado dos artistas de São Tomé e Príncipe, naquilo que possamos apoiar, podem contar connosco. Cada um construiu aquilo que passou a ser o seu maior utensílio artístico. Foram carrões, guitarras, ukulelês, construídos por eles e entregues a eles. Os participantes consideram esta iniciativa e experiência muito gratificante. A experiência foi boa, porque eu não fazia noção de como é que se constrói um ukulele. Montei desde a base até o final e fico feliz ter uma oportunidade dessa. Depois da formação, o material fica para as pessoas que montaram os instrumentos. Isso é uma honra ter esta formação cá em São Tomé pela primeira vez e quero que isso continue, que não pare por aí. No final, os artistas demonstraram o que podiam fazer com os instrumentos que construíram, embora será um desafio para alguns aprenderem a tocá-los.
retrato da cidade capital é o título da reportagem que se segue um trabalho da Marília Santos e de Gilberto Mendes, edição de Dagoberto Neto. Em nome de toda a equipa, boa noite, bom fim de semana. Até amanhã. São retratos de São Tomé e Príncipe de há alguns anos e que nos faz refletir sobre o que queremos para o nosso país. Hoje, a realidade é esta. Carlos Dadá é santomense. Diz que fez parte da Revolução Nacional e conheceu esta cidade, que hoje descreve como sendo uma cidade degradada, não está em condições para o nosso povo estar assim desta maneira. Ele não é o único que vê com tristeza o atual estado da capital. Basta a qualquer cidadão percorrer as ruas para se dar conta do caos em que se transformou e de como é difícil transitar entre a sujeira e a desordem. A praça de táxis, bem no centro da capital, é um exemplo. A capital não está bonito, não. O caminho está muito pior. Não está muito bonito, não. Não está muito bonito. Água, pegar na cidade, se vem vender carga, joga dentro da água, a gente molha, a gente água de peixe, não está muito bonito. O lixo está minimamente, não está na cidade como estava. Lá baixou, só esse buraco e água suja é que tem a cidade. Este taxista é um dos responsáveis da Associação Nacional dos Taxistas e tem esta praça como seu ponto de trabalho. Conviver nesta praça dia a dia, isto vem com muita imensa dificuldade. Dificuldades porque nossa via está com um problema bastante degradada, onde é que está a criar problemas a muitos carros. Pelo menos já tenho insistido tantas vezes em alguns encontros com a reunião com a instituição do país, mas nunca foi capaz de resolver o que estava até então. Ora, eu espero que talvez com esta mudança, o novo governo, vamos ver o que pode fazer. Para ele, os responsáveis pela situação estão identificados. O que é que passa? Todos nós sabemos. Por quê? Porque na nossa rua, onde tornou um grande mercado vendendo nas ruas fora do mercado. Contribui também para o mau higiene da coisa. Mesmo que façam limpeza como têm feito aos sábados. Tanto é que eu fui para aquela reunião de Câmara. Eu até disse que até valia a pena fazer sim, senhor, mas por uma causa insignificante. Por quê? Porque faz limpeza depois de umas horas e as pessoas voltam outra vez a ocupar a rua, sujam a rua e depois não há passagem, não há não sei o quê. Podem fazer limpeza, fazer tudo, mas não traz ainda aquele higiene para uma forma de manter a saúde mais eficaz. Mais ou menos, não estava despior como está agora. Agora está despior, não tem como mesmo. A rua está péssima. Nós mesmo aqui criamos toda essa situação que estamos nele agora. Então o que é que acha que é preciso? Para nós, todos nós juntamos mão para trabalhar. Vamos juntar para ter força para trabalhar, para ajudar o governo a trabalhar. É isso que é preciso Santo Tomé e Príncipe. A situação vai para além do centro da capital. Estamos na Baía da Ana Chaves, concretamente na Marginal 12 de Julho, num dos passeios da capital, onde se verifica a degradação profunda dos passeios da capital. Estamos precisamente aqui porque nesta via já foi um local onde muitos jovens passavam e nestes bancos utilizavam para alguns para estudar ou mesmo para ler um livro. Hoje isso não é possível, isto porque a degradação que se faz sentir é maior do que se imagina. Este é um estado que não esperamos da nossa capital, mas no entanto queremos o mais breve ver recuperada esta situação para a beleza de um São Tomé e Príncipe que já foi grande e lindo país. É nesta mesma marginal que o senhor argentino, que é pescador, vem trabalhando. As suas palavras, como de um dos moradores locais, não são animadoras. O mal essa futalha passar e o mais ainda terá cada com aquela com acabar se você não vai ficar mal nem que não é para não ficar mal por na o mais ainda essa futalha o mais ainda
durante a terra tá. Essas canoas correm perigo? Vai pia mão mal, eu já quero saber o que é boia ali escapa. A máquina por casa era estava bem bonita, mas agora não dá nem dá vontade para sentar, a gente corre risco de cair por lá atrás. É verdade. Mesmo os passeios não está nada bem, nem passeio, não dá até dá vergonha ver. Esta é a Rua Martinho Pinto da Rocha. Aqui, em dias de chuva, os moradores conhecem muitas dificuldades. A via de circulação, já há algum tempo, tem sido uma autêntica ribeira. O autarca local garante para breve desencadear algumas ações para sanear o mal. Podem verificar, debaixo da estrada tem uma conduta totalmente entupida. Portanto, nós, a Câmara, vai promover uma ação de limpeza desde a praia até o interior desta zona, a fim de nós verificarmos aonde é que está o problema. E também vamos pedir a colaboração das Forças Armadas para este fim, e na base daquilo que nós encontramos como obstruções, que às vezes podem ser cercados que fizeram no meio da vala, coisas como essas. Então, à medida que vamos encontrando obstruções, vamos identificando e resolver a situação. Enquanto isso, a situação é esta. Como querer